Porto Alegre, as ações na última semana terminaram com depredações. Nós vamos conversar sobre este assunto com o juiz militar e ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, e o sociólogo e professor de Ciências Sociais da UBRA, Alceu Escobar. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, eu vou fazer um resumo aqui na primeira pergunta e vou chamar a reflexão de um ex-colega meu da Rádio Pop Rock FM para a gente interpretar. Nas manifestações realizadas durante a última semana, nós vimos mais uma vez essas cenas se repetirem, né? Bloqueio do trânsito, lixeiras queimadas, bancos com vidraças quebradas e a atuação forte na repressão. O Arthur de Faria, ele dizia o seguinte: não existe revolução sem tumulto, sem, né, digamos assim, uma ação forte. Dá para a gente imaginar que se a população quer se manifestar e mudar alguma coisa com a política, isso tem que ser feito, né, de alguma forma, né, bastante radical, de algum jeito, ou com violência, ou com força? É assim que a gente pode fazer? Existe um limite entre a revolta da população e a ação da Brigada Militar, que está ali e tem que reprimir ou tem que conversar antes? Esse tipo de reflexão e discussão a gente está vendo nas redes sociais. Até que ponto, né, a gente pode reprimir uma manifestação e até que ponto uma manifestação não se torna em um ato de violência? Vou começar com o Coronel. Coronel, com a sua experiência. Bueno, primeiramente, o centro da atuação da Brigada Militar é a preservação da ordem pública. Ponto. Né? A manifestação ela tem legitimidade, né? Tá escrito isso na Constituição Federal, não há o que se falar. Então, esses dois pontos são inquestionáveis, na minha visão. O que me parece assim, que virou moda, principalmente aqui no Estado, né, é misturar a desordem, o vandalismo com as manifestações. Isso aí não combina. Né? Nós tivemos as manifestações ali anteriores à Copa do Mundo, né, que quebraram as vidraças, pichavam, faziam confusão, os mascarados, né, que isso não combina. E agora, de novo, está aparecendo. Né? Eu, assim, na minha condição de policial, e principalmente quando eu tive a oportunidade de comandar a brigada, eu nunca aceitei isso aí. Porque me parece assim, que a população não aceita mais isso. Quer dizer, tudo bem, querem demonstrar a sua inconformidade, não tem problema nenhum, levem bandeiras, está tudo certo. Não vejo problema nisso aí. De novo, o problema está quando parte para a desordem, para a perturbação da ordem. Né? Aí a polícia tem o dever de atuar. E aí tem que prender quem tiver que prender. Né? Mascarados, pessoas com mochila carregadas com pedras, com martelos, né? Eu nem vou dizer explosivo, mas que não deixa de ser explosivo, né? Esses artefatos, foguetes, né? Que a gente tem visto aí nessas manifestações. Isso não faz parte. E não tem nenhuma lei que segure esse tipo de procedimento. Então, me parece que a população, que a Brigada Militar, neste ponto, ela tem que agir, sob pena de virar uma grande desordem no Estado. Né? Vou pegar um gancho aí da sua resposta, Coronel. Não existe uma legislação específica, ou seja, se esse indivíduo for preso com foguete, por exemplo, ou pedras na mochila, não existe nada específico? Claro, isso está previsto aí na nossa legislação. Sim. E ele pode e deve ser preso, né? Por porte disso aí, principalmente pelos danos qualificados contra órgãos públicos, particulares aí, né? Como é que vai estar aí alguém aí tocando pedra aí? Isso não, a legislação não permite, a brigada tem que atuar. Perfeito. Na minha opinião. Né? Então, nós temos que achar um equilíbrio disso aí. As pessoas que têm um pensamento diferente, né? Tudo bem, né? Mas não pode, hipótese alguma, partir para atos de violência. Isso aí vou aproveitar a deixa do Coronel e liberar 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp, 9588-2374, se tem algum testemunho, algum comentário ou até mesmo uma pergunta para os nossos aliás, só para concluir ali, favor, né? Coronel. Mas hoje também virou moda aí dizer que atribui à polícia que ela é violenta. Mas ora bolas. Quer dizer, como é que a polícia vai preservar a ordem pública numa situação de desordem? Como? Qualquer lugar do mundo é do mesmo jeito. Quer dizer, vai ter que intervir, vai ter que prender e vai ter que agir com força. Isso, qualquer polícia do mundo faz isso aí. Bom, a gente viu na imagem
TV Cultura, né, reportagem da TV Cultura, que a polícia, ao chegar, já foi vaiada. Né? Isso aí já ficou bem claro. O ânimo, né? Sim, o ânimo... que já há uma rivalidade entre quem está se manifestando e a polícia. Independente do início de algum procedimento ou não. E a polícia não é contra esses movimentos. A polícia ela faz o papel dela, só isso. Agora, professor, e o que se diz, né, de que uma manifestação pacífica, teoricamente, não chamaria a atenção da mídia ou até mesmo de outras pessoas, outros cidadãos? Não penso que a pior coisa que existiu, diferentemente desse impeachment, do primeiro impeachment, lá que foi do Collor de Mello, lá havia uma unanimidade. Sim. Certo? Neste aqui, já se previa que a coisa estava polarizada. E isso, efetivamente, claro que vai trazer problemas, porque pega de um lado e de outro, aquele que perdesse iria para as ruas. Isso é certo, porque houve o impeachment e não havia uma unanimidade. Bom, o que fazem esses que perderam? A violência, ela é o Estado tem monopólio da violência. Isso aí nas ciências sociais se trabalha e qualquer autor que vai falar sobre isso aí fala no Max Weber, que diz que o monopólio da violência é do Estado. Mas, cada vez que é obrigado a usar a violência, isto aí diminui a legitimidade do Estado. Ele tem que ter a força, como o coronel falou, tem que ter a brigada lá, tem que ter isso tudo. Quanto menos usar, melhor. Mas só que a coisa polarizada do jeito que está, o que fazem, então, esses que perderam? Que querem, que não estão aceitando essa reforma, chamam de golpe ou coisa assim, eles vão desmoralizar o Estado. Seria o que resta politicamente. Não estou dizendo que é certo nem que é errado. Só estou dizendo qual é a estratégia que estão usando. De fato. Então, pega os jovens, né, e vai ter aquilo que é chamado de ato delinquencial em grupo, onde abre mão da sua personalidade e assume aquilo que o grupo está colocando. Eu moro ali em Porto Alegre e vejo, tem bancos na frente e destroem efetivamente. Mas isso aí, claro que isso aí vai fortalecer quem? Exatamente aquilo que se quer, enfraquecer o Estado. A reflexão é interessante porque eu vi esse comentário mais de uma vez na rede social, agora identificando a polícia de Temer. Claro. Já identificando, associando Brigada, ou a Polícia Militar, no caso de São Paulo, ao governo especificamente. Exatamente. A um governo Isso é estratégia. Quer dizer, sim. O ruim, quando a gente se fala em ciências sociais, nós não falamos o que é certo e o que é errado. Sim. Nós analisamos o fenômeno. E o fenômeno que está ocorrendo é esse aí. Então, estava previsto que isso iria ocorrer, tanto de um lado quanto de outro, depois que houve aceitação na Câmara do impeachment. Impeachment sempre... Na Câmara está sempre correndo a tentativa de impeachment. A tentativa foi com Collor, Fernando Henrique, o Fernando Henrique, o Lula, também. Sempre tem. E é um fenômeno que o professor Everton Santos, doutor em ciência política aqui da UBRA, ele apontou e fez um trabalho muito interessante. Aí você deveria discutir com ele. Quando é que tem impeachment? Quando o produto interno bruto cai. O professor Everton esteve aqui na semana passada e defendeu essa tese no quadro Direito em Pauta, quando analisamos o processo. Exatamente. Né? Ele veio com o viés político e disse há uma relação direta, ele provou na sua teoria, de que a relação econômica, né, o PIB. Com os processos de impeachment, não só aqui em outros lugares. Não tem nada de ideológico, não tem, é luta pelo poder. É isso aí que ocorre. Mas é que nem no futebol, né? No futebol, quando o time não ganha, não interessa o treinador, ele vai embora. E aí acontece, exatamente. Aliás, observando o futebol, eu acho que principalmente a mídia tinha que se espelhar um pouco também. Veja bem, claro que a mídia é livre e tal, mas tem coisa que também contribui para a violência. Veja bem, no futebol, principalmente nesses jogos internacionais, a imprensa lá, quando dá briga de torcida, eles não filmam. Sim. Para aquilo não também. Reproduzir. Nós aqui, a violência ela é reproduzida. Né? Então, quem comete a violência, quer a repercussão para atingir o objetivo deles.
E a mídia dá essa repercussão. Quando publica lá a quebra dos vidros, Não, vamos muito longe, etc. Coronel. O Gigante da Beira-Rio, agora há pouco, sofreu com ações, né, de vandalismo por parte dos torcedores contra o seu clube com a ação ali da Brigada Militar para evitar que coisa pior acontecesse. Não. Então, essa questão da violência, ela se reproduz. Sim. Aí é um problema muito sério. Isso Mas aí que o nós Estado temos que fica muito limitado quando ele bota censura para a imprensa. A imprensa é algo intocável na sociedade mas democrática. a Aí própria é problema. imprensa teria que Aí fazer sim. uma autocensura Aí nesses sim. casos, na minha visão, entendeu? Porque ela difundindo a imagem sobre essas confusão todas aí, me parece assim, que ela está estimulando Mas e aquelas pessoas que participam viram É a quase mesma ídolos. coisa que o suicídio. Exatamente. O suicídio não é divulgado. Mas o suicídio tem um código de ética Tem da código empresa de que eles ética da não imprensa, falam. Eu vou corroborar com a sua tese. Agora, na Eurocopa, a última que tivemos, tivemos incidentes de violência dentro do estádio entre russos e eu não me lembro a outra nacionalidade. Ingleses, russos e ingleses. E foi relatado, né, a transmissão no Brasil relatou a confusão, só que em nenhum momento a geração internacional enquadrou a arquibancada enquanto o confronto estava acontecendo. Exatamente. E vale também para invasão de campo, como eles geralmente fazem, né? Eu quero pedir licença agora para a gente analisar o caso mais polêmico que tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul registrou esse acontecimento e eu gostaria da avaliação dos nossos convidados. Então pode rodar, a gente está vendo agora a ilustração, né? O caso do advogado, né, que teria sido agredido pela Brigada Militar, pelo menos é a interpretação dele, e a Brigada dizendo que estava ali afastando uma manifestação indevida num local indevido. Então temos um inquérito policial aberto, né? E também temos o policial que, na sequência, é agredido. É o filho dele? Confirmou essa informação? É o filho. Não confirmou? É o filho. Confirmou, né? O filho do advogado, enfim. Uma outra pessoa agride um policial militar que foi parar no hospital em situação muito grave. Então, agora a gente precisa analisar, né? Tem o antes, o depois. Na opinião de vocês, esse caso que hoje, né? A gente está acompanhando também o trabalho do Mídia Ninja, entre outros, nos protestos. Vimos o repórter da BBC também, que estão muito próximos à zona de confronto, né? Registrando. Coronel, por favor. Eu vou ter o cuidado mínimo ali para falar, porque esse inquérito, como tu falou, ele provavelmente vai lá para a Justiça Militar e pode a gente ter que se manifestar nele adiante. Mas, veja bem, é a violência pela violência, né? Quer dizer, eu não vou entrar no mérito quem bateu primeiro, se foi o policial, se foi o advogado, né? O fato é que houve um enrosca ali, né? E que gerou, logo a seguir, o filho desse advogado, pelo que as imagens têm mostrado aí, né? Agrediu um pontapé no rosto do soldado, que fraturou vários dentes do soldado. Quer dizer, uma violência que não... Isso não pode ser o centro. O centro da manifestação tem que ser outra. Não pode ser a violência, né? E nós aqui no Rio Grande do Sul, parece que nós estamos nos acostumando que toda manifestação tem que ter violência. Ou contra as pessoas, ou contra os policiais, no caso, ou contra o patrimônio. E aí gera todos esses debates e gera toda essa confusão. Nós temos que sair disso aí. As manifestações públicas, elas têm que respeitar os limites da violência, porque senão uma coisa puxa a outra. Violência de um lado, violência do outro. Sim. E a Polícia Militar, ela não está nesses eventos aí para ser causa de violência. Ao contrário, ela está lá só para controlar a ordem pública. Sabe que eu tive em Nova York, uns anos atrás, e me chamou a atenção uma grande passeata que teve lá, não me lembro bem as circunstâncias, os motivos, mas eu me lembro do seguinte: a coluna de fora, quer dizer, a polícia autorizou lá que eles ocupassem uma ou duas faixas daquela pista. E a coluna de fora, de mão em mão, segurando uma faixa. Ali era o limite, né? Aqui não tem limite. A primeira coisa que fazem, tranca tudo. Eu não quero saber se aquela via ali tem um hospital, tem as pessoas, como é que vão se manifestar, como é que vão transitar os ônibus coletivos, como é que as pessoas vão para os empregos, etc. e tal. Não, tranca tudo. Quer dizer, isso é um ato de violência. E a Polícia Militar não pode permitir isso aí. Isso em lugar nenhum está escrito. Ao contrário, se não fizer, até corre risco de uma prevaricação. Então, esse é o nosso imbróglio aqui que nós temos que sair. Quer dizer, manifestação, sim, mas sem violência. Perfeito. Eu agora não quero quebrar as pernas, né, dos meus colegas, mas tem uma imagem, eu gostaria, se o Guilherme conseguir essa imagem do container que foi virado na João Pessoa e os manifestantes
colocam ele no lugar e aí tem uma reação dentro da manifestação, uns viram, outros manifestantes levantam e colocam o lixo de volta no container e aí outros manifestantes uns aplaudem dentro da manifestação e outros acabam vaiando. Né? Então há uma disputa dentro da manifestação hoje, né, de significado, se isso é correto ou se não é. É uma mistura, né? Tem aqueles que vão lá para fazer violência, que é um grupo menor, e aqueles outros que vão lá para externar o seu pensamento, tal como está na Constituição. Mas, infelizmente, eu quero a análise do professor agora sobre essas imagens. A gente sabe que o coronel tem o seu compromisso junto ao tribunal, né? Então, por favor, o senhor tem liberdade, professor. Não, eu concordo aí parcialmente com o coronel, né? Acho que o que aparece naquelas imagens ali, pelo menos, aparece que 2 PMs agarrando e batendo com cacetete nele. A função da polícia, ela pode usar a violência dentro da lei. O que é que ele tem que fazer? Imobilizar e retirar dali, levar para uma delegacia e levar o processo. Não precisa estar batendo, continua. Os PMs sabem imobilizar, porque são preparados para fazer a imobilização ali no caso. Sim. E não é... Então, o grande problema é que, se caso eu fizer um ato violento qualquer, eu vou responder penalmente por isso aí. Agora, quando eu faço em nome do Estado, aí a coisa complica. Quer dizer, inibir, certo, a violência, a depredação, isso aí é obrigação do Estado fazer. Sim. É obrigação do policial fazer. Mas agora tem um limite para aquele lá. Ele tem que imobilizar, levar para a delegacia e abrir o processo. Sim. E ali não é o que nós vemos, e o coronel, eu acho que tem toda a razão, e não vai dar a sua opinião porque ele é juiz, claro. Entende? Mas eu posso. Né? Então, diz assim, ali em nome do Estado, que é meu Estado, sim, certo? O Estado é meu, em nome do Estado estão fazendo uma violência. Isso é ilegal. O que deve ocorrer nesse momento? O Estado, para não ficar com a culpa disso aí, claro, vai culpar o PM que exorbitou da sua legalidade para usar a violência. Eu vou pegar esse gancho, o coronel vai responder sobre esses procedimentos, o que acontece se for... né? Mas eu quero só, para não escapar, a pergunta do Rafael de Porto Alegre, que mandou pelo 9588-2374, nosso WhatsApp, ele, para o sociólogo, acha que muitos desses manifestantes simplesmente se usam de ideias do anarcopunk, ideias anarquistas para a depredação, dizendo para si que o que fazem é para o bem maior através do conceito anarquista da depredação, sendo que não passaria de uma mentira, uma desculpa para poder fazerem isso. Olha, vai aparecer de tudo. Entende? Sim. No meio da massa vai aparecer de tudo. Isso aí, agora, claro que fica difícil para a polícia separar isso aí. Agora, que vão lá com as diversas ideias diferentes, gente que nem está concordando com algumas coisas, existe, como falasse ali, existe uns que querem, não querem a violência, outros que querem a violência, vai aparecer de tudo. Isso aí é movimento de massa, isso vai acontecer. Isso é certo que vai acontecer. E esse perigo que eu estava falando no início. Uhum. O grande perigo é que houve uma polarização. E aí as pessoas se escondem, podem botar suas taras, suas loucuras, botam tudo ali dentro. Claro que é uma coisa dificílima de lidar, né? Mas o grande problema é o Estado não ser taxado, ele, de criminoso. Sim. Esses registros, coronel, de mídia ninja ou até mesmo de uma pessoa que está andando na rua e registra com o celular, eles são levados ao tribunal e podem gerar que tipo de punição? Não, assim, ó. Primeiro, né, quando há essa polarização, quando há esses atritos assim, né, o que nós chamamos, tecnicamente, é o uso progressivo da força. Está regulado pela ONU. Né? E a Brigada utiliza muito na instrução dos policiais, em todos os níveis, o uso progressivo. Né? Então, o uso progressivo ele começa lá nas técnicas de imobilização e ele acaba na arma de fogo. Né? Quer dizer, há uma elasticidade na conduta do policial, né? Frente a essas situações aí todas que a gente vê.
Então, aí o que vai se verificar na análise, com imagens, com fotos, com depoimentos, etc., no conjunto da obra, que começa lá no inquérito policial militar, que a Brigada Militar, em regra, instaura, vai verificar se houve excesso ou não por parte do policial, se ele agiu dentro de um estrito cumprimento do dever legal ou não. Né? Então, essas são as questões que são avaliadas. É claro que quando há esses movimentos assim de massa, como o professor disse aí, a gente vê nas imagens, sempre é difícil fazer uma análise restritiva, porque ela é mais ampla ali. Né? Quer dizer, ali, aquele cidadão que aparece na imagem ali, aparentemente, levando ali uma ação dos policiais com bastão. Quer dizer, a gente não sabe o que ele estava fazendo antes, qual é a atitude dele. O certo é que alguma coisa ele estava fazendo para chegar naquele ponto ali. Né? Se fosse um desacato, por exemplo. Bom, mas isso no inquérito vai ter que verificar qual foi a conduta do policial frente àquela situação daquele momento. Né? Então, essas coisas que ocorrem. Né? Não tem a imagem seguinte, que também não se justifica. O filho desse rapaz dá um chute ali no próprio policial. Então, o que eu disse anteriormente e que ressalto e destaco aqui de novo é que esses movimentos, eles próprios, embora seja difícil, né, tentar impedir a ação desses anarquistas aí que vão lá com o objetivo único de fazer vandalismo, na depredação, ação dessa parte. Tanto é que tu mesmo falou ali que enquanto uns derrubavam os containers, outros tentavam, porque não faz parte da grande parte dos manifestantes, por exemplo, essas ações de derrubar, estragar, etc. e tal. Mas tem grupos que fazem isso aí. E aí? Eu citei porque essa imagem começou a circular e justamente algumas pessoas... Aliás, foi um prejuízo grande que a prefeitura falou aí em cima eu nunca tinha visto dentro da manifestação esse tipo de conflito entre os manifestantes, mesmo que não tenha sido de forma Aliás, no violenta. Futebol não é muito diferente também. Tem aqueles que brigam lá e muitas vezes a parte do estádio vai essas brigas que ocorrem no futebol. É a mesma coisa. Sim. Embora tenha o desacato, né, isso aí não justifica a sequência da coisa. Né? Então, o desacato à autoridade não pode existir. Ele tem que ser imobilizado e levado. Ele não tem que ser espancado. E é isso aí que muitas vezes acontece. Né? Esses espancamentos que aí se torna ilegal. Como o coronel está dizendo, que vai ter, logicamente, vai ter sindicância, né? E aí, então, ele deverá ser punido por ter exorbitado da sua força, que o coronel diz que tem elástica, né? Então, isso aí é o que... Hoje, coronel, outros recursos, além da ação mesmo da brigada, como gás lacrimogênio, bala de borracha... Isso faz parte do uso progressivo. Né? Mas a gente está acompanhando helicóptero sendo usado. Essas situações de inteligência estão ajudando a Brigada Militar, por exemplo, a separar quem está na manifestação? Imagino que sim. Monitoramento de câmeras? Imagino que sim. A Brigada também tem que ter elementos de inteligência e atuando para filmar, para identificar, filmar a conduta dos policiais militares e a conduta daqueles que estão também transgredindo a lei, para, depois que concluído todo aquele trabalho, entregar às autoridades essas imagens para que essas pessoas sejam responsabilizadas, tanto de um lado quanto de outro. Isso a Brigada certamente faz, porque sempre fez isso aí, né? Isso faz parte. Bom, professor, e quem está hoje na manifestação, hoje... Porque eu fico na dúvida se, em determinado momento, as pessoas que estão na manifestação, numa ação pacífica, encontram essa situação de depredação ou violência e não estão compactuando com essa ideia. A ideia seria tentar conversar com esses manifestantes, tentar mostrar, ou até mesmo se juntar à Brigada Militar dizendo, olha, eu estou aqui me manifestando, mas tem alguém que está fazendo uma coisa que eu não estou. Eu recordo em 2013, claro que é muito complicado para a Brigada fazer isso aí. Eu acho que tem que ter um serviço de inteligência, não é só a Brigada, a Polícia Civil tem que estar nisso aí, tem que estar lá no meio também, entende? Não é só o PM lá, fardado, que é facilmente identificável, mas tem que ver, vai lá filmar, vai fazer, né? Tem que ter esse tipo de coisa, como tem que ver como é que estão se organizando também. Né? Então, tem uma série de atitudes que têm que ser tomadas. Mas como são muito rápidos, essa organização
talvez não dê tempo de fazer isso tudo aí. Claro, tem uma série de problemas aí. Sim, o senhor é a favor do uso da inteligência junto aos manifestantes? Sim, mas... É que se discutiu num determinado momento entre infiltrados ou não, por exemplo. A função da polícia é inteligência. É ação policial. É que quiseram, em um determinado momento da nossa fase política, né, macular a questão da inteligência. Mas a inteligência ela serve justamente para controlar todo. Quer dizer, ela é quase que um juiz ali dentro, para filmar, para verificar a conduta dos policiais, mas também daqueles que são delinquentes, que estão ali para se aproveitar da situação. Né? Ela não tem um fim ideológico, lá político, não tem, nem poderia ter. Né? Essa é a questão. Assim, essa questão da inteligência, esse aí é o papel da polícia. A polícia tem que fazer coisa inteligente. Certo? Chegar lá, bom, vamos deixar acontecer para depois reprimir, não dá. Sim. Entende? Isso aí não pode acontecer, porque isso aí a brigada não vai conseguir fazer. Certo? Então fica só o peso para a brigada militar. Sim. Agora, o Estado não é só a brigada militar. É uma ação de segurança. É uma ação de segurança muito Mas maior. eu só gostaria de... Por favor, acho que já está encaminhando. Está chegando né? ao final. A questão do ir e vir, né? Que está na Constituição também, o direito de ir e vir. Né? Sim. E que hoje algumas pessoas se fazem desentendidas com ele. Por exemplo, quando bloqueia uma rua, ainda que em movimento, está impedindo o ir e vir de outras. Então, isso aí não é possível também. Eu volto a dizer, quando eu disse lá em Nova York, se separa 2, 3 pistas lá, mas deixa o corredor para as pessoas. Agora, o que não pode é um grupo de pessoas simplesmente se adonar do espaço público. Bom, quero agradecer a presença dos nossos convidados e até um próximo debate. São de casa, o coronel sempre nos atende. Muito obrigado, coronel. E o professor, né, professor? Aqui o professor aqui da UBRA. Estamos sempre às ordens.